na aula de hoje nós vamos ver perspectiva. Então, na aula passada nós vimos como é possível você pegar objetos modelados em 3D e representar esses objetos numa superfície 2D, tela do computador ou qualquer outra coisa, tá? Realizando uma operação chamada projeção, que tem esse nome porque ela vem da metáfora do projetor, por exemplo. Tá? Então, na projeção que nós vimos na aula passada, nós trabalhávamos com uma técnica chamada projeção paralela, que é uma técnica que foi desenvolvida na Idade Média pelos árabes e trazida à Europa para o desenho técnico no final das Cruzadas. Essa técnica ela é interessante para você implementar no computador porque ela é fácil de fazer. A gente viu que ela quase que se resume a esquecer a coordenada Z dos objetos. Não? Mas ela tem desvantagens, e a principal desvantagem é que um fenômeno que nós temos na nossa percepção visual, que é a perspectiva, na projeção paralela não existe. Então, o que é perspectiva? Perspectiva é a noção de profundidade que nós temos ao observar alguma coisa, pelo fato de que as coisas que estão mais próximas do observador aparentam ser maiores, enquanto que as coisas que estão mais longe do observador, elas aparentam ser menores. É essa diferença de tamanho aparente que nos passa a impressão de profundidade numa imagem que de fato é uma imagem em 2D, como a gente vê nesse desenho aqui. Tá? Isso aqui é um desenho técnico em perspectiva, usando uma técnica chamada ponto de fuga. A gente já vai voltar para isso. Quem fez desenho técnico sofreu desenhando com pontos de fuga. Tá? Ponto de fuga em inglês é vanishing point. E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Tá? Vamos primeiro entender um pouco da onde vem a perspectiva. Nós discutimos isso brevemente na aula passada, mas é interessante a gente revisar isso aqui. Então, para isso eu separei algumas imagens aqui. Tá? Vamos começar com uma imagem rápida do olho humano. Tá? Isso aqui vocês viram lá na 6ª série do ensino fundamental, hoje 7º ano, onde vocês começaram a aprender a anatomia humana. Tá? A estrutura do olho, num corte transversal, é esta daqui. Tá? E o que nós temos aqui é que o olho funciona como uma câmera, ele possui uma lente. Tá? Então os raios luminosos eles vão adentrar essa lente e essa câmera, esta lente aqui, ela vai projetar esses raios luminosos sobre uma superfície fotossensível que existe aqui, que é a retina. E este ângulo de projeção que é dado por esta lente é que também provê o que se chama de abertura de campo de visão, o ângulo de visão, que faz com que os raios luminosos eles penetrem no olho com um determinado ângulo. Aqui nós temos uma representação disso. Tá? E esse ângulo de entrada dos raios, a uma determinada distância do observador ou do olho, dá um determinado campo de visão. As coisas têm um determinado tamanho. Um objeto de um certo tamanho aqui vai ocupar um certo percentual desse campo de visão. Se eu colocar esse objeto mais perto, eu traria esse plano mais para perto, o plano se torna menor e o tamanho aparente de um objeto, que de fato tem igual tamanho, quando colocado mais próximo do olho é maior. Todo mundo tem essa experiência com a mão. Você traz e afasta a mão, à medida que ela se afasta, ela diminui de tamanho. Então, é esse ângulo aqui que é dado pela curvatura dessa lente, que é o cristalino, que vai nos dar esse ângulo de abertura. Então, dependendo do animal,
a curvatura do cristalino é diferente, existem animais que têm um campo de visão grande, animais que têm um campo de visão menor, tá? E nós, através dos músculos ciliares, que estão aqui diz ligamentos suspensórios em português, músculos ciliares, tá? Eles podem ser, essa lente pode ser esticada ou comprimida, mudando o seu ângulo um pouco, o seu ângulo aqui, o que faz com que o foco da lente mude um pouco. E com isso você enxerga mais perto, mais longe, à medida que você vai ficando velho, que nem eu, a lente vai ficando mais dura e a gente começa a precisar disso para poder enxergar coisa mais perto. Tá? Mas isso é um detalhe que para nós é irrelevante. Tá? Então, tipicamente um campo de visão no humano, se você considerar o movimento dos olhos, ele é bastante grande. Tá? Com o olho parado, você tem este ângulo de abertura aqui, que dá uns 45 graus para cada olho. Tá? Então, você olhando para cá, por exemplo, para a esquerda, você vai ter essa abertura aqui, que vai me dar uns 80 graus. E você pode, olhando para o outro lado, levar isso para o outro lado, tá? Enxergando, então, este ângulo aqui, você virando o olho para lá. Na prática, a gente tem um campo de visão aí de 190 graus, mais ou menos, olhando assim. Tá? Com o olho parado, a gente vai ter esse campo, essa abertura de uns 80 graus sempre. Então, dependendo do animal, isso é diferente. Bom, para que essa aula de anatomia humana misturada com ótica aqui? Se nós quisermos que o computador desenhe na tela imagens minimamente convincentes de perspectiva, nós precisamos simular este efeito de alguma maneira. Tá? Então, na projeção em perspectiva, nós estamos simulando esse processo de projeção da imagem sobre a retina realizada pelo olho. Tá? A projeção em perspectiva, o desenho em perspectiva, ele tem um longo histórico. Nós vimos lá no nosso PowerPoint, a gente vai ver de novo que no começo isso era muito tosco e primitivo. Depois, no século XV, se inventou a câmara obscura, e aí o desenhista se enfiava dentro de uma caixa com um buraco, projetava-se uma cena qualquer sobre uma parede, botava-se um papel ou uma tela e se acompanhava os contornos ali para você ter uma imagem, porque não se tinha técnicas. Mais tarde, dentro do desenho técnico, inventou-se o que se chama de desenho com ponto de fuga. Vanishing Point Drawing. Tá? E no ponto de fuga, o que você faz? Você define para cada eixo um infinito. Tá? Então a gente pode trabalhar com desenhos com um ponto de fuga, desenhos com 2 pontos de fuga ou desenhos com 3 pontos de fuga. Quando eu trabalho com um ponto de fuga, eu escolho um dos eixos, tipicamente o eixo Z, e dou um infinito para ele. Então tudo que está alinhado com o eixo Z vai convergir para aquele ponto. Quando eu trabalho com 2 pontos de fuga, como esse aqui é um exemplo, eu defino para 2 eixos um infinito. No caso aqui, definimos o eixo Z e o eixo X. O eixo Y não tem infinito, tanto que o que é vertical aqui, você observa, está paralelo. O que corre para lá, vamos convencionar que isso é X e isso aqui é Z. O que corre para cá, tudo converge para este ponto. Todas as linhas ao longo do eixo X estão convergindo para esse ponto. Eu peguei este desenho como exemplo porque ele é extremo, ele dá uma perspectiva que parece de uma câmera olho de peixe, né? Uma câmera com abertura grande, a perspectiva é distorcida. E o ponto de fuga está dentro do próprio desenho. Tipicamente, quando você desenha numa prancheta de desenho, o que você vai fazer é colocar o seu papel na prancheta de desenho, que tem mais espaço, pegar alfinetes, colocar alfinetes ao longo do seu desenho, 2 ou 1, 2 ou 3, dependendo se você tem 1, 2 ou 3 pontos de fuga, e definir com outro alfinete qual é a origem do seu sistema de coordenadas. Nesse caso, a origem está aqui, né? E a partir daí, os desenhos
que usam o ponto de fuga são partindo de onde você vai começar o seu desenho e sempre com uma régua que encosta no alfinete de um lado ou de outro. É um troço extremamente chato de fazer, tá? Para quem teve contato com desenho em perspectiva pela primeira vez, através dessa técnica, é uma experiência que normalmente as pessoas lembram com desagrado, tá? Mas, se você tem como única ferramenta a régua, o papel e o lápis, esta é a técnica de você fazer desenhos em perspectiva, tá? Você consegue fazer desenhos extremamente realistas. Nós temos no Moodle um exemplo aqui de uma escada que foi desenhada com 3 pontos de fuga. Os pontos de fuga aqui, vocês veem, eles estão extremamente distantes, então o grau de distorção é pequeno, e o grau de realismo dessa escada, que ela vai diminuindo para cima, porque para cima está mais longe do observador, vai diminuindo para lá e diminuindo para lá. O grau de realismo dessa escada é bastante grande. Isso dá trabalho. Você precisa de um papel pequeno e uma prancheta bem grande com os pontos de fuga marcados lá longe do desenho. Bom, desenhar em perspectiva usando essa técnica é a sina do desenhista que usa papel, lápis, régua e prancheta. Nós temos o computador e isso nos dá uma grande vantagem. Nós não precisamos fazer nada disso. Nós podemos usar o computador para simular esse bicho aqui e fazer exatamente o que o olho faz. Simular uma câmera. Então, diferentemente do desenho em perspectiva ou do desenho em projeção paralela, onde a gente pegou a técnica lá da prancheta de desenho e trouxe essa técnica para o computador, tentando adaptá-la, na projeção em perspectiva, na computação gráfica, nós vamos usar uma técnica completamente diferente da técnica de projeção em perspectiva usada no desenho técnico. Tá? E para isso nós vamos usar uma grande vantagem do computador, que é o fato dele nos permitir simular coisas. Então, projeção em perspectiva no computador é, de fato, a simulação de como o olho humano projeta imagens usando uma lente com uma determinada abertura. Então, na projeção em perspectiva no computador, o conceito de abertura é um conceito que vai ter um papel importante e nós vamos usar trigonometria para simular como é que isso vai acontecer. Então esse é o objetivo da aula de hoje. Essa introdução foi para vocês poderem se situar e para quem já teve alguma vez desenho técnico poder entender como é que as coisas se correlacionam. Então vamos agora à aula de fato. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem onde a questão da profundidade ela está óbvia. Antes de eu continuar, eu gostaria que se apagasse a luz. Eu não vou mais. Eu ia fazer um desenho no quadro, mas não vou. Fica mais fácil. Né? São daqueles intermináveis corredores de aeroporto, com calçada rolante de aeroporto, e aqui, para quem está a fim de andar, uma calçada comum. Não? E a gente vê que isso desaparece lá no final. Vai longe, longe, longe. E o que nos dá a impressão de que está indo longe, 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 é que nós temos um ponto de fuga que em algum lugar lá somem as coisas. Então, de fato, na projeção em perspectiva no computador, nós vamos ter um pendant, um equivalente ao ponto de fuga, que a gente vai chamar de centro de projeção. Nós vamos dar uma olhada nisso, nós vamos discutir. Isso é um conceito novo, que é o centro de projeção. É onde todas as linhas, não só do eixo X, do eixo Y ou do eixo Z, mas sim todas as linhas se encontram. Temos mais um exemplo aqui, inclusive aqui o efeito de perspectiva está reforçado pelo fato de que se usou uma profundidade de foco pequena na câmera, né? Então só uma parte da mina do lápis aqui está em foco, o resto está fora de foco. E aqui nós temos mais N exemplos, tá?
passando por um pedaço da muralha da China, um minarete, um jardim inglês, uma coleção de embalagens japonesas, um cemitério provavelmente em Arlington, e por aí vai, e uma coleção de aspargos. Então, a característica é comum aqui. Aqui a gente vê claramente esse efeito muito similar ao daquele desenho, daquela esquina que eu mostrei antes para vocês, vai desaparecendo para lá e para lá. Mas eu não vou precisar aqui trabalhar com 2 ou 3 pontos de fuga, me basta um centro de projeção na computação gráfica. E aqui só para a gente ter mais uma ideia agora bem clara da diferença, aqui eu tenho uma pseudo-perspectiva simulada em projeção paralela, onde eu peguei e coloquei o objeto em uma posição oblíqua frente ao plano de projeção, e com isso ele aparece nessa pseudo-perspectiva. E aqui eu tenho um objeto em perspectiva de fato. A gente percebe que o fundo da caixa está mais longe do que a borda da caixa, porque o fundo da caixa é menor. As linhas convergem. Na verdade, todas essas linhas vão convergir para um infinito lá atrás do desenho em algum lugar. Na prática, esse infinito fica atrás da câmera, aqui, na hora que a gente for fazer a simulação. Mas a impressão que eu tenho olhando é que ele é atrás do desenho. Esse desenho nós vimos na aula passada, e é o que se fazia em arte ou em desenho técnico no final da Idade Média, quando já se dominava projeção paralela, mas ainda não se tinha noções claras de como fazer perspectiva. A gente vê aqui claramente que essas flores, íris aqui atrás, são grandes. A rainha, supõe-se, tem 2 pessoas de coroa, né? Então essa deve ser a rainha, essa a princesa. Ela aparece grandona aqui, apesar de ela estar muito atrás dessas pessoas em primeiro plano, né? E isso vem do fato de que na projeção paralela que foi usada para fazer esse desenho, né, eu não ter este efeito de que as coisas se reduzem com a distância. Então, na projeção em perspectiva, se eu usar técnicas de desenho técnico, eu vou ter esse tipo de resultado aqui, usando um ponto de fuga, nesse caso colocado no meio do desenho, e aí só o que é paralelo às bordas do desenho é que continua paralelo, o resto vai convergir para um ponto central. Eu vou ter 2 pontos de fuga aqui para cá e para cá, o que é vertical continua paralelo, e aqui eu tenho 3 pontos de fuga. Um converge lá, o outro converge aqui e o terceiro converge lá. E com isso, a gente pode fazer isso daí. Tá? Na computação gráfica, eu vou trabalhar com um ponto, só que esse um ponto vai ser um ponto para onde tudo converge. A única exceção vai ser, de fato, quando eu tiver linhas paralelas, as bordas da window, nesse caso, pela própria fórmula que a gente vai usar, as linhas vão continuar paralelas. Então, em algumas situações, eu vou ter um efeito parecido com esse do desenho com um único ponto de fuga. A partir do momento que eu coloco o objeto de forma oblíqua na frente do plano de projeção, isso já desaparece e eu tenho um efeito similar a esse daqui. A gente vai ver isso. Tá? Então, essa parte aqui não nos interessa, porque é para desenho técnico. Vamos ver aqui. Tá? Então isso aqui a gente já viu, as nossas coordenadas de referência de projeção, tá? Onde nós vamos ter um centro da window, tá? Nós vamos ter a normal ao plano de projeção, que é o nosso eixo M, e os eixos V e U, que correspondem aos eixos X e Y do plano de projeção. Muito bem. Agora, se eu quiser trabalhar com perspectiva, eu tenho que mudar um pouco isso daí. Vamos fazer de conta que nós estamos virando o nosso plano e estamos olhando o plano de trás para frente. Tá? Aqui, o observador está aqui e ele está olhando para cá. Tá? Vamos fazer de conta que eu vou virar isso aqui, o observador vai olhar para lá. Tá? Se o observador olha
para lá, na perspectiva, eu vou ter essa situação. Eu tenho o centro da window, eu tenho a normal ao plano de projeção que me aponta para lá, tá? E eu tenho um novo elemento aqui que antes não existia, que é o centro de projeção, tá? COP. O centro de projeção ele vai ficar sobre um vetor colinear com a VPN, tá? Então, na nossa projeção em perspectiva, eu sempre vou trabalhar com um vetor que é colinear com a VPN, que passa pelo centro da window e que fica a uma determinada distância da minha window. E todas as linhas convergem para este ponto. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Então, a projeção vai ser determinada agora por raios que vêm dos objetos. E esses raios, eles não são mais raios que vão paralelos. Né? Na projeção paralela era muito fácil a gente trabalhar, porque nós considerávamos os raios paralelos, e com isso, nós só precisávamos ignorar a coordenada Z, depois de feitas algumas transformações, e clipar. Aqui eu não tenho mais essa situação. Aqui eu vou pegar diferentes pontos, que são os vértices dos objetos, e eu vou trazer um raio de cada vértice que vai convergir no centro de projeção atrás de mim, e aonde ele passa pelo meu campo de visão é aonde aquele vértice vai ser desenhado. Ficou diferente. A impressão visual que eu vou ter é esta daqui. Se o objeto está com planos paralelos ao plano de projeção, as linhas vão permanecer paralelas. Um objeto se aproximando, por exemplo, fica assim. E a partir do momento, tá, que eu virar o objeto, essa ideia de paralelismo acabou. Tá? Então o objeto virando, ele vai ter aquela distorção global, tá, que dá a minha perspectiva equivalente a de um desenho com 3 pontos de fuga. E aqui a gente tem uma visão clara disso. Tá? Então, todos os objetos desvanecem na distância. Você observa que as linhas elas convergem, todas elas, em algum lugar. Tá? De um ponto de vista nosso, convergem em algum ponto na beira do desenho. Na prática, a gente vai ver que elas vão convergir aqui atrás. Como é que isso funciona? Vamos supor o objeto diante do plano de projeção. Visto de outro ângulo, visto de frente, a projeção vai ficar assim. Como é que a projeção fica assim? Tá? Vamos ver primeiro isso de um ponto de vista algorítmico. Tá? Antes, nós transladávamos o centro da window para a origem ao determinarmos o sistema de coordenadas da window. Quando nós vamos trabalhar com projeção em perspectiva, nós vamos transladar o centro de projeção para a origem. Isso significa que a nossa window vai passar a ter uma coordenada Z, que em nomenclatura de window é coordenada M, né? Diferente de 0. Tá? Eu vou determinar a VPN, eu vou decompor os ângulos, eu vou rotacionar o mundo em torno de XY de forma a alinhar a VPN com a XZ. Isso aqui não é diferente da projeção paralela. A diferença aqui está que a minha origem está em outro lugar. A origem está no centro de projeção e não no centro da window. Muito bem. E aí eu vou projetar, agora mudou. Na projeção paralela, a partir daqui eu ignorava a coordenada Z e clipava em 2D. Na projeção em perspectiva, nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Tá? Eu vou projetar uma linha imaginária de cada ponto do objeto ao centro de projeção e vou calcular a intersecção com o plano de projeção. Complicado? No princípio não, trigonometria simples. Depois a gente vai ver como é que a gente transforma isso em operação matricial para isso ficar eficiente. Tá? Então, na prática, é isso aqui que eu vou fazer. Tá bem visível aí, né? De cada ponto, aqui,
aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Eu vou projetar uma linha que vai se encontrar aqui. Todas elas se encontram aqui. Tá? Em algum lugar aqui, eu acho que dá para enxergar que eu tentei representar o cruzamento aqui com a linha mais clara aqui e a linha aparecendo atenuada aqui, onde ela está atrás do plano de projeção. A gente tem pontos aonde essa linha imaginária cruza o plano de projeção. É exatamente neste ponto que nós vamos projetar cada um desses vértices ali. Então, visto de cima, fica desse jeito. Então, e então, como é que eu vou fazer esse cálculo da intersecção desse vetor do ponto até o centro de projeção com o plano? Então, eu tenho duas maneiras. Eu posso usar a equação especial. Tá? Nesse caso, eu vou supor que o centro de projeção está na origem e a gente vai reduzir o cálculo a duas fórmulas que são as projeções x e y, ou uma matriz homogênea, que é a matriz de perspectiva. E existe uma forma mais geral que eu pessoalmente considero pouco útil, tá? Onde o centro de projeção está em qualquer lugar. Porém, o plano de projeção tem que ser perpendicular ao eixo Z, eixo N do sistema de coordenadas da mundo. Por que isso é pouco útil? Porque a operação de rotação do mundo tem que ser realizada. Não tem jeito. Eu tenho que alinhar a VPN com o eixo Z. Se eu tenho que fazer isso, eu posso aproveitar já e transladar a VPN, transladar o centro de projeção para a origem. Não tem razão para eu não fazer isso junto. Então isso aqui não me gera economia de processamento em nenhum lugar. Não tem razão para fazer assim. Eu vou rapidamente depois mostrar para vocês a fórmula disso, mas não tem nenhum sentido. Essa aqui é a forma interessante da gente fazer. Então, da onde vem a fórmula? A fórmula vem de semelhança de triângulos. Tá? Eu tenho um ponto ali, eu tenho o centro de projeção aqui, e com isso eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um cateto é a coordenada z do ponto e o outro cateto vai ser a coordenada x nesse caso, ou a coordenada y no outro caso. Né? E a coordenada xp e a coordenada yp é de um triângulo similar, porém com um tamanho menor. Tá? Semelhança de triângulos assim eu posso fazer simplesmente como regra de 3. Tá? Então, o que parecia uma coisa extremamente complicada, deixou todos vocês assustados até agora, se resume a duas regras de 3. O computador é fantástico. Fazer isso na prancheta de desenho mata qualquer um. No computador é uma coisa tão simples. E no computador ainda nós estamos simulando o olho. Na prancheta de desenho a gente usa um acolchando. Tá? Então, computação gráfica nesse ponto é uma coisa fantástica. Tá? As fórmulas ficam assim. Como a gente não quer usar a equação particular, e a gente quer sim usar coordenadas homogêneas, na verdade nós vamos ter uma matriz de perspectiva, que é essa daqui. Aonde a única coisa que me aparece aqui é esse 1 sobre D, onde D é a coordenada Z do plano de projeção. Como a minha origem está aqui, e o plano de projeção está aqui, essa é a coordenada D. Mais nada. É extremamente simples. Nenhum segredo nisso daí. Então, a minha matriz de perspectiva fica assim. Então, como eu, na verdade, tenho esses dois passos antes aqui, tá? Na verdade, essa rotação e essa translação, na verdade eu posso transformar tudo isso numa única operação. Eu determino essa matriz, eu determino esse ângulo, determino essa matriz, determino a matriz de projeção
Matriz de perspectiva eu multiplico uma pela outra, todas as três. Tenho uma matriz resultante e é essa a minha matriz integrada de projeção em perspectiva que eu uso para multiplicar por todos os pontos. Acabou. Então o que parecia ser uma coisa extremamente complexa, na verdade só necessitou de uma explicação longa. A matemática em si é bem simples, né? E bastante fácil de vocês implementarem. Então, vamos voltar lá. Tá? Isso aqui é só para vocês verem de onde saíram as equações particulares. Tá? Se eu executar isso, eu chego nas equações particulares. O caso geral é um pouco mais amplo do ponto de vista de como eu posso aplicá-lo. Eu posso botar o centro de projeção em qualquer lugar, mas isto daqui tem que ser perpendicular a isso. Como isto tem que ser perpendicular a isso, eu sou obrigado a fazer das duas operações colocadas aqui, esta e esta, eu sou obrigado a executar essa. Se eu tenho que executar essa, por que não calcular essa matriz, multiplicar com ela e aí executar uma só? Do mesmo jeito e ter a vida mais fácil. Tá? Então, isso aqui está aqui por questões de completude. Eu não sugiro a vocês seguir esse caminho. Mas fica livre para vocês. Então, aqui é essa questão. Tá? Você parte da premissa de que o centro de projeção está num lugar qualquer, mas que o plano de projeção é perpendicular ao eixo. Tá? Muito bem. Essa aqui, a matriz geral, ficou bem complicada. Tá? Enquanto que a outra era ridiculamente simples. Então, a generalidade disso não ajuda nada. Então, como é que ficou o algoritmo usando-se a matriz para o caso especial do centro de projeção na origem? Fica desse jeito aqui. Eu vou calcular a matriz de translação do centro de projeção para a origem. Eu vou determinar os ângulos da VPN com x e com y. Eu vou determinar a matriz de rotação do mundo em torno de x e y de forma a alinhar a VPN com xm. Eu vou determinar a matriz de projeção. Aí eu pego essa matriz, multiplico por essa matriz, multiplico por essa e, de fato, executo a multiplicação pelo mundo todo. Então, e agora eu vou para os meus passos normais, que eu já fazia antes em 2D. Eu vou normalizar tudo em coordenadas de Windows. E eu vou clipar em 2D. Vou mandar para viewport. E acabou. Então, isso aqui você já tem funcionando. Isso daqui vocês têm funcionando de uma forma simples. O arcabouço está, se vocês já implementaram a projeção paralela, o arcabouço está montado. Você só precisa fazer uma segunda versão de um algoritmo que você já tem para fazer isso daqui. E é isso. Então, como é que fica? Tá? Eu tenho um plano de projeção qualquer, quer dizer, o meu avatar ele está no meio do mundo, em algum lugar, olhando para um canto. Tá? E o que eu vou fazer? E aqui tem um objeto que o meu avatar está enxergando. Eu vou primeiro transladar tudo de maneira ao centro de projeção e parar na origem. Aí eu vou determinar esses dois ângulos para que eu possa fazer uma rotação e alinhar isso com o eixo Z. Eu poderia alinhar com qualquer um dos outros eixos, mas aí as minhas matrizes mudam. Vamos alinhar com o Z. E agora eu só preciso determinar essas linhas virtuais aqui, esses raios virtuais. Então, raios de visada, é um nome que se dá às vezes. Então, e pronto. Acabou. Muito bem. Nesse algoritmo eu estou realizando o clipping em 2D. O clipping em 2D tem vantagens, que é o fato de que
Os algoritmos vocês já conhecem, vocês já implementaram e são relativamente simples. A desvantagem qual é? Eu tenho que projetar o meu mundo inteiro, mesmo que na minha window acabe se projetando só uma pequena quantidade de coisas. Então, vamos supor que eu tenho 1 milhão dessas caixinhas aqui. A minha window é pequena porque eu estou com um fator de zoom grande e só vai ser projetada uma fração de uma caixa. Eu tive que aplicar essa operação sobre todo o 1 milhão de caixas que eu tinha, para daí clipar e chegar à conclusão de que é uma caixa que vai ser projetada. Não tem jeito de evitar isso se você for usar este algoritmo. Tá? Existe uma alternativa, que é eu usar uma coisa chamada volume canônico, realizando o clipping em 3D. Tá? Então, o que é um volume canônico? Tá? Em projeções paralelas é um cubo ou um paralelepípedo diante da minha window. Em projeções em perspectiva é uma coisa que dá calafrio chamada pirâmide truncada. Aquela pirâmide asteca que faltou a ponta. Então, em projeção paralela, você pode definir um subvolume antes do plano de projeção e outro depois, ou simplesmente um antes só. Vai ficar fácil você normalizar o volume fazendo tudo que está dentro do volume cair dentro do intervalo 0,1. Isso significa que vai ter uma operação que você vai fazer com o universo inteiro, que é a operação de normalização. Depois disso, você pode clipar o universo, porque tudo que estiver fora do intervalo 0,1 ou menos 1,1 vai cair fora do seu volume canônico e não vai ser projetado. Mas ainda assim vão ter coisas que vão ficar pelo meio dentro, meio fora, e essas você tem que clipar e vai ter que clipar em 3D. A gente vai chegar lá. Tá? Temos um exemplo de volume canônico. Nesse exemplo aqui, eu usei um volume canônico com z de menos 1 a mais 1 e o plano de projeção está aqui para o meio. Então, e eu posso, nesse caso, usar Code Sutherland para clipar isso, estendendo o meu código, ao invés de trabalhar com, na verdade não são quadrantes, né, porque são 9, tá? Com códigos de 4 bits, eu posso trabalhar com uma espécie de octante com código de 6 bits. Então, essa extensão não é tão difícil de fazer, não é muito eficiente. Então, o aqui diz que é eficiente. Tá? Então, ao invés disso, eu vou trabalhar com 6. Eu tenho 2 novos bits aqui e eu faço o clipping como eu fazia até agora, clipping de linhas principalmente. Em perspectiva, o cálculo é menos trivial. O que eu vou trabalhar em perspectiva? Eu tenho 2 enfoques. Eu posso trabalhar diretamente com a pirâmide num método genérico, ou eu posso transformar a pirâmide num cubo ou num paralelepípedo e aí aplicar Code Sutherland. Então, isso aqui seria uma pirâmide de projeção. Então, se eu for clipar isso, eu tenho que clipar contra essa pirâmide. Não dá para mim usar Code Sutherland aqui, porque essas 4 faces aqui, elas não são paralelas. Code Sutherland parte da premissa de que as faces são paralelas. Tá? Não tem como. Eu tenho que encontrar uma outra maneira. Tá? Então, é possível estender tanto Cyrus Beck quanto Liam Barsky para trabalhar aqui. Mas eles têm que ser estendidos. Tá? Posso então fazer intersecção com esses planos. Não é uma coisa muito simples. Tá?
A outra opção, mais fácil de trabalhar, tá, é normalizar os dados do volume canônico transformando-o em um paralelepípedo. Como é que a gente faz isso? A gente distorce o mundo inteiro. E aí, feito isso, eu posso então trabalhar com Cohen Sutherland ou qualquer dos outros dois algoritmos. Tá? Então, suponha uma vista de cima da nossa pirâmide de projeção. Tá? O plano aqui. O que eu posso fazer? Eu posso transformar isso num paralelepípedo fazendo o quê? Abrindo isso daqui. Tá? Então, isso significa que eu vou ter que aplicar uma matriz de transformação, que é essa daqui, tá? Onde Z mínimo é esse ponto aqui, não é este. Isso aqui não importa muito nesse momento. Tá? Aonde está o plano de projeção, importa sim. Aonde é o topo da pirâmide. Tá? A base vai ser a parte distal, o topo vai ser a parte mais próxima. Tá? Então, importa para mim onde está o topo da pirâmide. E é esse o valor que vai entrar nessa matriz de transformação aqui. A equação 6.8. Eu posso calcular esta matriz, aplicar esta matriz a todo o mundo, e aí a gente caiu de novo num problema. Nós queríamos fugir da necessidade de eu aplicar uma transformação ao mundo inteiro, inclusive aquelas coisas que não são visíveis. Tá? E eu caí numa solução onde eu tento fazer isso, mas no meio do caminho eu tenho que aplicar uma matriz a todo mundo. Mas uma vez feito isso, a gente tem esse caso aqui. E aí eu posso clipar em 3D, usando o Cohen Sutherland, por exemplo. Em resumo, isso aqui é vantajoso? Pode ser se eu tiver um hardware especial para fazer esse tipo de cálculo. Senão, não. Vocês que vão implementar um negócio em CPU, como para a gente chegar aqui, a gente tem que no meio do caminho aplicar uma coisa ao mundo inteiro, não faz sentido. Para vocês, o algoritmo que se aconselha é esse. Então, a segunda tarefa que vocês têm para fazer com projeção é projeção em perspectiva usando este algoritmo aqui. Como vocês já descobriram, eu percebi pelo sorriso de vocês, de alívio ao ver como é fácil. Então, ele é bem simples de implementar e não deveria dar nada de errado. Então, eu não me lembro mais qual a data que eu coloquei para a entrega da projeção paralela. Se eu não me engano, na semana que vem, né? Então, isso aqui vai ser para entrega daqui a 2 semanas. Aí vocês têm tempo de sobra, é bem fácil de fazer. Tá? A projeção paralela funcionando, incluir mais uma matriz é uma coisa não muito difícil. Né? Tá? Então, isso aqui não deveria ser problemático para vocês. Bem, a aula de hoje tinha o objetivo de ser curta mesmo, é só isso. Tá? Eu não vou discutir outros assuntos hoje para a gente não complicar a cabeça de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça, tá? E a noção de que isso aqui realmente é simples. Tá? A aula em vídeo, a partir da semana que vem, provavelmente vai estar disponível no Moodle. Tá? A aula da semana passada eu já coloquei no Moodle para vocês. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Não. A aula está aí? Coisa lenta. A resolução está boa. Eu reduzi a resolução. Full HD não faz sentido, é só para me ouvir falando, porque você pode acompanhar os slides depois no PowerPoint. Né? Tá? O objetivo apenas é que você possa
o áudio não ficou um áudio profissional, porque isso não é uma videoaula gravada em estúdio de forma profissional. Tá? Não me comparem... como é que chama aquele negócio da Globo lá? Telecurso segundo grau. Tá? Não é telecurso segundo grau. O assunto é mais avançado e a qualidade de vídeo é pior. Tá? É só para vocês poderem realmente recapitular o assunto, quem faltar poder consultar o assunto. O vídeo está no dia da aula mesmo? Sim, está no dia da aula. Tá? Todo vídeo vai estar sempre no dia da aula. No celular eu acho difícil de acompanhar. Não, mas eu quero ver se encontra o link aqui. Tá? Então é isso, gente. Tá? Hoje nós terminamos o assunto, não tem mais nada. A ideia agora é não complicar a cabeça de vocês. Na aula de terça-feira eu vou sentar de novo com todo mundo, em especial com aqueles que eu não sentei ainda, para dar uma olhada no código. Tá?